Opa, pessoal, tudo certo? Satisfação demais estar aqui mais uma vez para falar de TCC, para falar de enfermagem, para falar de ciência. Você já me conhece, eu me chamo Tiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação, sem depender de orientador. Na aula de hoje, nós vamos abordar como usar os artigos na sua pesquisa, para o seu TCC, tá certo? Coloquei aqui artigo, porque depois da pandemia, né? A pandemia acelerou o digital, então a pesquisa bibliográfica fica, na sua grande maioria, em artigos científicos, nas bases de dados, né? Mas a gente pode colocar aqui qualquer obra de teor teórico que você possa utilizar para fazer o seu TCC. Beleza? E a gente começa a aula de hoje eu te fazendo uma pergunta: o que é uma pesquisa bibliográfica? Na verdade, a pesquisa bibliográfica é a investigação em material teórico sobre o assunto de interesse. No caso, o tema do seu TCC. E aí, essa pesquisa bibliográfica vai constituir o primeiro passo para todas as atividades acadêmicas, de fato. E é verdade, né? Um seminário, um painel, debate, resumo crítico, monografias, né? Todos esses trabalhos acadêmicos, claro, não dispensam a pesquisa bibliográfica. Quem acha que vai fazer um trabalho científico apenas estudando técnicas de coleta de dados, de pesquisa ou de análise de dados, está completamente enganado. É preciso campo teórico, galera. Ler e reler os trabalhos anteriores. A gente precisa de bagagem teórica, tá certo? Então, a bagagem teórica do pesquisador é tão importante quanto o aparato metodológico. Imagine se eu pedisse agora para você fazer uma pesquisa sobre sarcoma de Kaposi. Cara, se você me pedisse isso, eu não saberia afirmar nada mais do que o sarcoma de Kaposi como uma manifestação cutânea que aparece em pacientes imunocomprometidos. Mas só. Então eu precisaria da revisão bibliográfica obrigatoriamente para aprofundar o conhecimento nesse tema. Então, cara, a pesquisa bibliográfica, claro, né? Ela vai compreender várias fases que vão desde a escolha do tema até a redação final. E tem uma etapa que eu quero nessa aula de hoje frisar com vocês, que é a documentação de dados por meio de anotações e fichamentos. Como assim, Tiago? É o seguinte, cara, as leituras realizadas numa pesquisa bibliográfica devem ser registradas, documentadas através de anotações. E essas anotações tornam-se mais acessíveis, funcionais, né, se forem feitas em fichas. Então, fichar é transcrever anotações em fichas para fins de estudo ou pesquisa. Você que está começando o seu TCC, já está começando a ler, fazer a sua pesquisa bibliográfica do seu tema? Como é que você faz? Você anota e registra os artigos ou livros que você está utilizando? Você que já está no meio do TCC, você costuma fazer fichamento? Não? Você utilizou um artigo, pegou um trecho daquele artigo, citou o artigo, e você sabe onde está a referência desse artigo? Você anota em algum lugar? É isso que eu quero que você preste atenção na aula de hoje, para não cometer erros graves e perder tempo precioso do seu TCC. Então, cara, o que é o fichamento? O fichamento é uma parte importante na organização para a efetivação da pesquisa de documentos. Ele, né, o fichamento, vai permitir um fácil acesso aos dados fundamentais para a conclusão do trabalho. Na verdade, tanto para a introdução, para o referencial teórico, para a parte metodológica, para a conclusão e para as considerações finais. Para qualquer parte do seu trabalho, você pode usar, então, o fichamento. Os registros e a organização das fichas vão depender da capacidade de organização de cada um. O importante é que eles estejam bem organizados
e de fácil acesso para que os dados não se percam. Então, quer dizer, você lê um artigo, poxa, eu acho que esse artigo serve para o meu TCC, eu vou utilizar uma parte desse artigo. E aí você já vai escrever no TCC, ou você vai utilizar a referência, já vai colocar no TCC, vai deixar para depois. Então, o fichamento serve para isso, para você não ter milhões de artigos salvos, igual eu já fiz isso várias vezes. Eu vou consultando os artigos na internet, eu ia salvando, não ia lendo nenhum, no final das contas eu tinha 10, 15 artigos salvos e não lia nenhum direito. Apesar de estarem salvos no meu computador, eles não serviram necessariamente de matéria-prima para eu fazer o meu TCC. Aí a gente entra na questão da gulodice livresca, que é ler um monte de artigo na esperança de achar um parágrafozinho que vai fazer, então, sentido para o meu texto. E com o fichamento, você organiza melhor os artigos e as obras que você vai usar no seu TCC. Show de bola? Então, quais são as vantagens de usar o fichamento? Então, está na possibilidade de obter uma informação exata e na hora necessária. Poxa, eu lembrei que eu li um artigo em algum lugar. Até você pesquisar aquele artigo com aquelas palavras-chave vai demorar. Se você já tiver o artigo fichado, salvo no seu computador, fica mais fácil de você achar aquela informação que você precisa naquela hora. Além disso, né, pela facilidade de manuseio, remoção, renovação ou acréscimo de informações, o uso de fichas é indispensável na tarefa da documentação bibliográfica, um grande auxílio no momento de colocar as obras em ordem alfabética para organizar a bibliografia de um trabalho. Isso aí, você pode colocar as suas fichas em ordem alfabética, por assunto, por tema, por título, por autor, tá certo? Não existe aqui uma norma obrigatória para você seguir. Apenas fica a questão de você organizar melhor as obras teóricas que você vai utilizar. As fichas podem ser salvas na nuvem, te dando possibilidade de acesso pelo celular ou qualquer dispositivo conectado à internet e em qualquer lugar. Quando eu falo em nuvem, eu estou falando do Google Drive, estou falando do OneDrive, né? Então você salvou aquilo ali. Então, se você salvar só no seu computador, você só vai ter acesso no computador que você estiver utilizando na sua casa. Se você salvar na nuvem, você pode ter acesso no celular, está no ônibus, está lendo os seus fichamentos, está concatenando as suas ideias, já pensando o que você vai escrever. Pô, Thiago, a minha internet é muito ruim, eu não tenho celular, eu não tenho computador. Irmão, quem quer dá um jeito. Utiliza um velho papel mesmo, certo? Faça os seus fichamentos físicos no papel, não tem problema nenhum. O que interessa é que a gente organizar as obras que vão compor o seu TCC. E além disso, como vantagem, a gente pode citar a possibilidade de ordenar o material relativo a um tema, a memorizar determinados assuntos, e aí esse fichamento pode substituir a releitura de artigos e livros e facilitar na elaboração de referências. Olha que legal. Né? Então, quer dizer, você pode resumir um artigo, salvar ele no seu computador, né, em forma de ficha, né, fazer o fichamento daquele artigo, e aí você nem precisa ler o artigo novamente mais uma vez. Você economiza tempo, porque já está o resumo, as principais informações daquele artigo já salvo. E depois, você pode salvar, você pode fazer o fichamento por referência, como eu vou falar mais à frente, e aí depois, quando você terminou seu TCC, está organizando as referências, se você não salvou a referência na hora, como é que você vai depois, com uma cacetada de artigos, lembrar daquela referência? Agora, se você já tem a referência já fechada, basta você copiar e colar no seu TCC. Fica muito mais fácil para você, você vai ver.
E aí, cara, se você não fizer o fichamento, o que acontece? Se você não anotar as referências utilizadas e deixar para o final, você vai perder tempo organizando. E imagina, tá chegando a hora de apresentar. Você está perdendo tempo organizando referência, né? O tempo vai apertar, a ansiedade vai bater e pode ser pior, pode te criar um bloqueio desnecessário. E com as referências já fichadas, foi o que eu falei anteriormente. Basta copiar da ficha, colar nas referências do seu trabalho e tá feito. Feito. Basta você organizar em ordem alfabética e você resolve esse problema. Então, pessoal, por onde começar a organizar o fichamento do seu TCC? Para começo de conversa, existem 3 tipos básicos de fichamentos. Existem outros também, né? Mas, assim, básicos que eu gostaria que você soubesse são esses 3. O bibliográfico, o fichamento de resumo ao conteúdo e o fichamento de citações, tá? Vamos passar um por um aqui para mostrar para vocês. Cara, o que é o fichamento bibliográfico, né? Então, a ABNT, a NBR 6023, define referência bibliográfica como o seguinte: referência bibliográfica é um conjunto de elementos que permite a identificação, no todo ou em parte, de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de material, né? Então, você pode utilizar, fazer um fichamento das bibliografias utilizando esse tipo de fichamento. Mas cuidado! Cuidado aqui. Você vai anotar a referência do artigo que pode ou não compor as referências do seu TCC. Lembre-se que as referências serão compostas por artigos que estão citados no corpo do texto. Estou dizendo isso porque às vezes você achou um artigo legal, fez o fichamento dele, né, mas não citou o artigo, nem de forma direta e nem de forma indireta. Então, esse artigo não vai para bibliografar as referências do seu TCC, tá bom? Você pode utilizar o material da faculdade para anotar a referência da obra fichada ou usar o Google Acadêmico com cuidado de fazer as alterações necessárias. Você sabia que o próprio Google Acadêmico pode te dar a referência já feita, né? Claro que eu falei aqui que tem algumas alterações que você tem que fazer, mas o corpo da referência, ele já te dá de forma automática. Se você não sabe como utilizar o Google Acadêmico para pegar a referência dos artigos, deixa aqui a pergunta no comentário que eu vou ter uma enorme satisfação de te mostrar como é que faz. É tranquilaço. Então aí, ó, olha um modelo aí de referência bibliográfica. Então, o artigo que eu utilizei é Experiências Alternativas Resgatando Saberes para os Processos de Trabalho em Saúde. Utilizei, né, fiz o fichamento, então, da referência, né, no formato de fichamento bibliográfico. Tá aí, ó, o nome da obra, nome do autor, nome da revista, né, um ano e tudo mais. Então, elementos aí que vão compor a referência de uma obra de acordo com a NBR 6023. Beleza, pessoal? Em relação ao fichamento de resumo ou conteúdo, do que se trata, né? Ela é uma síntese das principais ideias contidas na obra, né? O pesquisador elabora esta síntese com suas próprias palavras, não sendo necessário seguir a estrutura da obra, né? Existem 2 tipos de resumos: o resumo informativo e o resumo indicativo. No resumo informativo, são as informações específicas contidas no documento. Então, nesta ficha, pode-se relatar sobre objetivos, métodos, resultados e conclusões. Sua precisão pode substituir a leitura do documento original. Olha que legal. Então, se você fizer, né, um fichamento bem feito, preciso e claro, né, utilizando aí os elementos específicos, objetivos, métodos, resultados e conclusões, você já deixa aquilo salvo e não precisa ler novamente o artigo. Você vai ganhar tempo.
E o resumo indicativo são descrições gerais do documento, sem entrar em detalhes da obra analisada. Então, você pode utilizar o resumo indicativo, no caso, para fazer citações indiretas no seu TCC. Olha que interessante. Então, ó, esse aí é um exemplo, né, de resumo. Então, olha só, pego o mesmo artigo, tá? Só para facilitar o nosso exemplo. Então, ó, experiências alternativas resgatando saberes para os processos de trabalho em saúde. Objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Peguei só o objetivo aqui para não ficar muito extenso, tá? Então, ó, compreender o processo de trabalho de enfermeiros e médicos da estratégia saúde da família do município de João Pessoa, Paraíba, e identificar estratégias e táticas alternativas desenvolvidas. Né? Então, vou fazer um resumo, né, de elementos específicos, né, no caso, objetivo, metodologia, resultados e conclusão, ou vou fazer, então, um resumo de elementos gerais, né? E aí digo, ó, há uma frágil articulação entre os diferentes profissionais em relação à composição do processo de trabalho. Estão entendendo? Posso utilizar esse, esse resumo geral para fazer uma citação indireta, por exemplo. Tá certo? E já fica salvo. Basta eu copiar o trecho e colar aonde eu quiser no meu TCC, né? Lógico, na parte que vai ficar mais pertinente esse trecho. Ou também eu posso fazer o fichamento de citações. O que é isso? É a reprodução fiel das frases que se pretende usar como citação na redação do trabalho. Enquanto se realiza a leitura das fontes bibliográficas, convém selecionar trechos de alguns autores que poderão ou não, né, isso tem que ficar muito claro mais uma vez, ser usados como citações no trabalho ou servir para destacar ideias fundamentais de determinados autores nas obras consultadas. Beleza? Então, ó, o fichamento de citações vai me permitir fazer citações diretas no meu TCC, tá certo? Então, como é que fica? Ó, pegando o mesmo trabalho, olha lá, conclui-se que a existência de estratégias e táticas alternativas no interior do processo de trabalho pode-se constituir um embrião a ser desenvolvido para a transformação dos processos de trabalho. Olha que legal. Já fiz a citação direta, já está fichada, resumida. Poxa, ó, eu estou fazendo a discussão do meu trabalho e Oliveira, né, disse isso, conclui que a existência de estratégias e táticas pode se formar um embrião a ser desenvolvido. Olha só, já tenho a minha citação direta aqui, já salvo. Estou fazendo uma discussão, né? Vou dar um exemplo aqui. Estou fazendo a discussão do meu TCC. Poxa, eu acho que aquele artigo que eu fiz, aquele fichamento, serve agora. Então, vou lá, copio e colo. É simples, galera. Fica muito mais fácil quando você faz fichamento. Agora, quando você lê o artigo, utiliza o trecho e some com o artigo, não lembra mais onde salvou ou não salvou, até você encontrar, demora. Até, sabe, você vai, até pode encontrar o artigo, mas o tempo que você vai passar procurando ele de novo e lendo de novo o trecho onde você encontrou, isso vai fazer você perder um tempo precioso, um tempo que você podia estar fazendo outras coisas, a ser procurando o artigo de novo e lendo o artigo novamente. E aí, você já fez fichamentos? Já fez? Já faz? De qual que você gostou mais? Do bibliográfico, do resumo ou de citações? Por que você não experimenta fazer os três num documento só? Né? Então, você pode pegar um determinado artigo, né? Colocar lá o título do artigo, né? Colocar a referência do artigo, os elementos específicos e o resumo geral. Né? Então, você tem um fichamento completo do artigo bibliográfico, de resumo e citações num fichamento só. Aí você pode salvar em pastas no seu trabalho, no seu computador, eu não sei como é que você pode organizar por introdução,
referencial teórico, metodologia, resultados e discussões, tá certo? Aí vai depender do seu senso de organização, tá certo? Da forma que você melhor organiza os fichamentos. Você pode salvar esses fichamentos pelo título, né? Para poder melhor identificar por assunto, por autor. Como eu falei, vai ficar a seu critério. O principal da aula de hoje é você organizar as suas referências para poder utilizar no seu TCC. Conta aí nos comentários como você fez o seu fichamento e põe aqui para a gente trocar aquela ideia. Valeu, galera? Se o conteúdo foi satisfatório para você, vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like no vídeo e compartilhar com os amigos. E se você não gostou, que compartilhe com os inimigos. Um grande abraço e até a próxima. Fui!